Por que aquilo que Deus une, ninguém separa? Gente, para a gente entender essa lei de Deus, a primeira coisa nós precisamos entender o que significa um espírito, porque Deus é espírito. Quando ele diz que ele fez o homem à imagem e semelhança dele, isso significa que ele fez um homem em espírito. Então, a primeira coisa nós precisamos entender o que é um espírito. Devemos entender que um espírito ele é indissolúvel, não tem como haver separação de um espírito. Por isso que Deus fala que aquilo que ele une não há separação. Por isso que o casamento não há separação. Por que o casamento não há uma separação? Vamos pegar aqui, ó. Eu trouxe aqui 2 copos de água, né? Puras, uma representando o homem, a outra representando a mulher, certo? Aqui eu trouxe para vocês um vinho representando o pecado. Aqui eu trouxe 2 copos menores representando filhos, tá? Para que vocês possam entender. Esse vídeo terá 2 etapas. Uma, o porquê que a gente não consegue separar aquilo que Deus uniu, e o outro, o porquê da maldição de família que envolve os filhos. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam o que é um espírito puro. Bom, amados, aqui ela fala de espírito puro. Pessoas que nunca fizeram sexo, nunca entraram numa fornicação. E a gente sabe que a maioria das pessoas já fornicam hoje em dia. Então, para ter um espírito puro, somente através do arrependimento. Tá? Continuando aqui. Puro. Então aqui eu tenho um homem virgem que nunca transou. Ele está puro. Nasceu do pecado, mas devido ao batismo ele ficou puro. Bom, batismo ficou puro. Não, batismo não purifica ninguém. Batismo é apenas um testemunho que agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. O que nos batiza, o que realmente nos leva ao arrependimento é a palavra. Tá? Nunca teve relação sexual com ninguém. Ele é puro, totalmente puro, tá? Aqui nós temos uma mulher que também foi batizada pelo Espírito Santo, foi purificada e é virgem. Nunca transou com ninguém. Ela nunca teve um ato sexual. Aqui os dois se encontram. Tem um envolvimento, tem um relacionamento e tem um ato sexual. Os dois se encontram, tem um envolvimento, tem um relacionamento, uma fornicação. Algo que é repugnante aos olhos de Deus. Por isso que em Mateus, capítulo 19, versículo 9, diz o quê? A exceção que em caso de fornicação. Aí vocês têm que repudiar, porque não podem se deitar antes de se casarem. O que significa o ato sexual? O ato sexual são o encontro de 2 energias. Aqui, a água representa essa energia. Então, isso é o sexo. Aqui diz o que? Se une sexualmente. Então, quem se une a uma prostituta, se prostitui com ela. Porque todo aquele que faz sexo antes de se casar é uma prostituição. Os dois se uniram. Isso simboliza o casamento. Bom, ela falou que o sexo antes do casamento simboliza o casamento. Não, isso simboliza a prostituição. Aqui, os dois se tornaram um só. Os dois se tornaram um só em prostituição. Essa é a verdade. Tem como você saber quem é o homem e quem é a mulher aqui nessa energia? Não. Por quê? Houve uma mistura. A energia sexual misturou essas 2 energias, se tornaram um só. Me diz que filho de Deus que consegue separar o homem da mulher daqui? Juiz consegue? Pastor consegue? Padre consegue? O homem consegue? A mulher consegue? Não. Por quê? Se tornaram um só. Eram 2 pessoas puras. 2 pessoas puras que ao fazer amor se tornaram uma só. Precisa de papel, porque o que caracteriza o casamento é o ato sexual. Troca de 2 energias se torna uma só. Pode haver separação no mundo físico? Pode. Pode haver divórcio? Pode. Mas no mundo espiritual isso aqui não se separa. É óbvio que Deus odeia o repúdio. E quando há o repúdio, é porque Deus se entristece com o repúdio, porque é afastamento de Deus com o seu povo. Mas muitas vezes Deus se afastou do seu povo, justamente para que levasse o seu povo ao deserto.
que Deus não compactua com o pecado. Foi assim com aquele homem que se dormia com a mulher do pai dele, lá narrado em 1 Coríntios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo falou que expulsa esse homem no meio de vocês. Entrega a Satanás, entrega ao mundo, para ver se há arrependimento. Entende? Porque foi tornada uma só energia. Não tem como você separar isso. E é isso que as pessoas não entendem. Aí as pessoas fazem sexo, elas se tornam uma só. Não precisa se casar para você se tornar uma só pessoa. Não precisa se casar para se tornar uma só pessoa. Isso é uma heresia tamanha, meus amados. Se vocês fizerem sexo antes de se casarem, vocês estão em fornicação. E isso é abominação aos olhos do Senhor. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 1 ao 2, o que diz lá? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher, continue solteiro. Mas por causa da fornicação, ou imoralidade sexual, ou relações sexuais ilícitas, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Então, para você chamar isso de casamento, vocês precisam casar primeiro, para depois ter o ato sexual. É o inverso que essa mulher acabou de dizer. Se essa pessoa for abençoada, essa também vai se tornar abençoada. Ah, mas se essa pessoa for amaldiçoada, infelizmente todos os karmas dela vêm para a tua vida. Por quê? Vocês se tornaram um só. Por isso que a energia sexual é poderosa, por isso que a energia sexual ela tem o poder de abençoar ou destruir uma pessoa, porque os dois se tornam uma só carne. E isso aqui, para Deus, simboliza casamento. Duas energias juntas simboliza o casamento. Isso significa casamento para Deus. Por isso que Deus fala em Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Por que Deus julgará os imorais e adúlteros? Imagina que o homem ou a mulher traiu. Esse aqui é o adultério, esse é o pecado. Vamos lá. Olha aqui o que acontece. Essa pessoa se tornou impura. Era ela limpa, pura. Mas ao se deitar com outra pessoa, ela se tornou impura. Essa pessoa que está vivendo em adultério. Ela está no adultério. Então, eu tenho aqui uma moça virgem, ou uma moça do mundo, não importa. É uma moça. Resolveu ter um caso com esse homem que traiu, ou com a mulher que traiu. Olha aqui, ó. Se torna impuro também. Por isso que a pessoa que se casa com um adúltero se torna uma adúltera. Porque ela se envolveu com uma pessoa que estava impura. Por isso que serão julgados. Se as duas pessoas aqui tiverem filhos, os filhos sairão igual. Isso. São pessoas que estão contaminadas com o pecado. E se essa pessoa se casar com outra pessoa, os dois estarão em adultérios. Por quê? Existe uma pessoa aqui ainda. Porém, quando o homem trai, tá? Que ele vem para dentro de casa e tem relação com a sua mulher, ele também contamina a sua mulher. E os dois acabam pagando junto. Porque são uma só carne. Por esse motivo que Deus permite o divórcio, para que a mulher ou o homem que foi fiel continue puro, não venha a ser sujo. É por esse motivo que aquilo que Deus une ninguém separa. Não é uma questão de lei da igreja, não é uma questão de lei de um padre, não é a Fátima que está falando isso. Isso é o mundo espiritual. A primeira coisa que nós precisamos entender o que é um espírito. O que é a energia espiritual? O porquê que Deus fala que o que Ele une ninguém separa? É justamente por isso. O que Deus une ninguém separa justamente por isso. Que os dois são uma só carne. Não tem como você separar. E como que faz para se tornar puro novamente, se tornar limpo novamente após esse adultério e tudo isso? Apenas através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, através do perdão, através do arrependimento. Você se arrependeu por estar assim, está vivendo no pecado, você toma uma decisão de se purificar. É como se fosse um batismo. Para terminar,
o vídeo da Fátima, ele é muito bom, excelente. Ele fala que o que Deus uniu, o homem não separa. A única coisa que eu fiz interrupções no vídeo é que ela entende que se você se unir a uma pessoa, mesmo não tendo casado, mas se você uniu essa pessoa de coração, isso é um casamento perante Deus. E tanto é que ela fala que depois vocês certificam esse casamento através de um papel, se casem. Mas ela quis dizer o quê? Que você fazendo sexo antes do casamento, isso é um casamento. E eu vejo, junto com outras pessoas, que isso não é um casamento. Isso sempre foi um ato de desobediência, uma constância na fornicação. E tudo aquilo que a gente pratica o pecado, Deus quer que a gente faça o quê? A gente se arrependa. Ah, você está vivendo com a pessoa como se fosse marido e mulher, mas não está casado? Então vocês vão lá e selem esse casamento através do papel. Que toda autoridade é instituída por Deus. Não há uma autoridade aqui na Terra que não foi instituída por Deus. E quando a gente se rebela contra a autoridade, estamos nos rebelando contra Deus. Mas nós sabemos que se houver uma separação antes de se casarem no papel, eles não têm vínculo no céu com esse cônjuge, não, porque eles nunca selaram esse casamento. Então, por isso que eu fiz essas interrupções. Cabe a cada um aí, lendo as escrituras, entender aquilo que melhor achar. É assim que eu vejo. Se uniu no sexo antes do casamento, seja um dia, seja 20 anos, 30 anos com a mesma pessoa, vocês estão em fornicação. E os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Tanto é que a gente pode ver também no livro de Oséias, onde o Senhor faz a comparação de Deus e Israel com o casamento entre Oséias e uma mulher que tinha práticas de prostituições. Essa mulher se deitava com vários homens lá, homens solteiros, homens casados. Assim era o povo de Deus. Deus era o noivo, era o marido de Israel. Mas o que aconteceu? Israel traía Deus com outros deuses. Então Deus quis fazer o quê? Estou sempre de braços abertos para o arrependimento. Eu não vou repudiar vocês eternamente. Mas houve um certo repúdio da parte de Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Então por isso que a pessoa que vive junto, independente de quanto tempo for, na fornicação, essa pessoa tem que se arrepender da sua fornicação e se casar. Porque não é o sexo que constitui o casamento. Mas o casamento, ele atesta as práticas sexuais. Somente nas práticas, somente casado que nós podemos fazer sexo. Fica os irmãos na paz. Ashirei Haish Asher Lo Halach Batisat Reshaim Viderech Hataim Lo amado vimoshav letzim Lo yashav ki Betorat Adonai Efsot Uvitorato Yege Yom Valayla Vehaya Ketz Shatul Al Paligema Asher Bir
item veito ve'ale loi boy ve'chol asher yaseh yatzliach lohem hareshaim ki im kamot rasher yidefenu ruach al ken lo yakum reshaim bamishpat ve'chatayim ba'adat tzadkim ki yodei Adonai derech tzadikim ve'derech reshaim tovei